Olá, vamos dar sequência às nossas aulas sobre inquérito policial. Nós já trabalhamos no nosso primeiro encontro sobre as principais características do inquérito, que caracterizam a sua natureza jurídica. A gente avança agora para tratar de outros temas, falando a princípio a respeito da notitia criminis. Notitia criminis é uma expressão em latim, mas bastante usual no cotidiano forense. A tradução literal seria notícia do crime. Veja, aqui tem que se tomar um pouco de cuidado, quanto à linguagem que se costuma usar muitas vezes no cotidiano por pessoas leigas. Não raras vezes, quando alguém é vítima de um delito e conversa com um amigo, a esse respeito, o amigo acaba dizendo assim: mas escute, você já foi na delegacia dar queixa? Queixa, no linguajar vulgar, muitas vezes é usado para dar justamente sentido a essa notícia do delito que se dá ao Estado. Então, ou se fala já foi dar queixa ou já fez o BO, sigla para boletim de ocorrência, que é um documento precário que registra justamente a notícia do crime. Veja, vocês que são agora profissionais do direito não têm mais condições de estar tratando essas questões com uma linguagem não técnica. Tem que se tomar muito cuidado, porque aquilo que o povo costuma referir como queixa, ou seja, a comunicação do fato à polícia, em processo penal tem um outro significado. Queixa, em processo penal, é o nome que se dá à ação penal privada. Então, queixa é uma palavra técnica em processo penal e não tem o mesmo sentido que usualmente o povo emprega. Queixa, volto a referir, é o nome que se dá à ação penal privada. Veja, ação é um direito de invocar a tutela do Estado juiz. Eu não exercito ação em relação ao delegado de polícia. Eu realizo o meu exercício de ação perante o Estado juiz. Precisa tomar muito cuidado e ter muito claro isso, porque a gente vê muitos absurdos aí no cotidiano, de advogados às vezes peticionando a delegados, escrevendo na petição formal que estão apresentando uma queixa ao delegado. Não. Queixa é ação de natureza privada, é instrumento que se apresenta ao juiz. Então, tendo bem presente isso, a gente vai trabalhar com a ideia da notitia criminis, o que o delegado recebe na delegacia, uma notitia criminis, em latim mesmo, ou, se preferirem, uma tradução aportuguesada, a notícia do crime, a notícia do delito. Mas uma notícia, uma comunicação. Veja, a doutrina costuma classificar a notitia criminis, quanto a forma pela qual o Estado, polícia, toma conhecimento dessa notícia. Então, a notícia é classificada em 3 formas de cognição, de conhecimento: cognição direta, indireta e coercitiva. Cognição direta, ela está relacionada a uma situação na qual a própria polícia está investigando um determinado delito e, no curso dessa investigação, toma contato com a notícia de outro delito. Então, o conhecimento, a cognição desta notícia se dá de forma direta, porque não tem ninguém entre a polícia e a notícia. A própria polícia que tomou conhecimento espontaneamente em razão da sua atividade rotineira de investigação. Não raras vezes isso acontece, particularmente nos casos mais complexos. Você começa a investigar um determinado caso, começa a chamar as pessoas e de repente vem lá uma pessoa e te diz: olha, mas não é só isso aí não, esse cara já fez muita coisa, ele já fez mais isso e aquilo outro. Eu tomei contato com a notícia de outros delitos em razão da minha atividade de investigação. Por exemplo, estou me lembrando agora do caso do Mensalão. Não sei se você recorda como teve início o caso do Mensalão. O caso do Mensalão teve início numa situação fática bastante pontual. Apareceu uma imagem de um funcionário, de um diretor dos Correios da época, recebendo das mãos de uma pessoa uma propina no valor de R$3.000. Isso foi filmado. Esse era o fato. Um diretor dos Correios recebendo como propina R$3.000. Chama o diretor para se explicar. E diz: olha, na verdade esse dinheiro não era para mim, era para o Roberto Jefferson, então deputado federal. Pô, chama o Roberto Jefferson: olha, esse dinheiro na verdade eu vou explicar, senta aqui, era uma questão muito maior. E aí conta a história do Mensalão. E aí a coisa ganha uma dimensão muito maior. Quer dizer, a partir de um fato determinado e isolado, eu tomo contato com a notícia de outros delitos,
de forma direta. Cognição indireta é quando alguém procura a polícia. Então, quando a polícia é procurada por alguém, a notícia crimes é tomada de forma indireta. E ela muitas vezes ganha a terminologia de delatio criminis, quando é feita normalmente pela vítima. Então, a doutrina costuma classificar o gênero notícia criminis e a espécie delatio criminis, justamente como uma modalidade desse gênero feita pela vítima, quando a vítima procura a polícia para contar que houve um delito do qual ela foi vítima. Também dependendo de quem faça essa comunicação à polícia e do tipo de crime e da ação penal correspondente ao crime, as terminologias requisição, representação e requerimento podem ser usadas para formalizar essa notícia. Quando a polícia recebe a notícia através do Ministério Público, do juiz ou do seu superior hierárquico, ela vem, essa notícia, em forma de requisição. A palavra requisição a gente já trabalhou quando falamos da investigação pelo Ministério Público. Não sei se estão lembrados. Naquela aula eu trabalhei com a ideia de que a requisição tem uma característica coercitiva, um comando, uma determinação. Então, quando vem a notícia do Ministério Público, do juiz, e que pese do juiz seja questionável, mas pode vir também, e do superior hierárquico do delegado, a notícia vem em forma de requisição. Seria como se eu dissesse assim: ao mesmo tempo em que eu noticio, em que eu te informo, eu determino a instauração de um inquérito. Então, estou noticiando e determinando. Elas têm essa dupla característica, a requisição. Se o crime é de ação penal pública condicionada à vontade da vítima, determinados delitos por política criminal, o legislador entende que é necessário que se ouça a vítima e que somente quando ela, a vítima, autorizar, o Estado pode se movimentar, tanto para investigar quanto para exercitar a ação. Isso é por política criminal, então você depende dessa manifestação de vontade da vítima. Por exemplo, se a gente pegar o pacote anticrime, esse conjunto de regras que alterou bastante coisa na legislação penal e processual penal brasileira, entrado em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2020. E fomos ver o que mudou lá. Uma das coisas que se alterou foi que o crime de estelionato era até então de ação penal pública incondicionada, ou seja, mesmo que a vítima não queira, eu, Estado, se tomar conhecimento de que há um crime de estelionato, eu vou investigá-lo, e mesmo que a vítima não queira, eu, Estado, Ministério Público, exercitarei a ação, processando criminalmente o autor do delito, passou a ser um crime de ação penal pública condicionada. Houve uma mudança de entendimento. O legislador entendeu que, nesse caso, o Estado só pode se movimentar se a vítima assim quiser, se a vítima autorizar. Então, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, mesmo que o delegado saiba que está em curso uma prática de estelionato, se a vítima não o procurar, ele, delegado, não pode tomar iniciativa mais. Ele depende dessa provocação da vítima. E a isto se dá um nome, se chama representação. Então, representação é uma palavra técnica relacionada à autorização que a vítima dá ao Estado polícia para investigar e ao Estado Ministério Público para exercitar a ação. Sem essa autorização, o Estado não pode iniciar sequer a investigação. Então, ao mesmo tempo em que a vítima noticia, ela representa, ela autoriza. Então, também eu posso ter a notícia em forma de representação. Se o crime é de ação penal pública privada, então nós temos também essa categoria, também por política criminal, entende-se que determinados delitos, quem deve tomar a iniciativa de exercitar a ação perante o juiz é o particular, é a vítima deve contratar um advogado para fazer isso, o Estado, Ministério Público não tomará a iniciativa. Então, por política criminal, alguns delitos, poucos é verdade, no universo de crimes que estão tipificados no Brasil, são de ação penal exclusivamente privada. É possível que em determinados casos, antes de exercitar a ação, a vítima entenda que seja necessário fazer uma investigação, porque ela não tem os dados todos ainda. Por exemplo, a maioria dos crimes contra a honra
calúnia, injúria e difamação são de ação penal privada. Então imagine que alguém te ofenda no Facebook, né, numa rede social. Alguém te ofendeu a honra, alguém disse que você era vagabundo, sem vergonha, qualquer coisa do gênero. Né? Um crime de injúria. E aí você quer processar criminalmente o sujeito, mas o perfil é falso, é fake. E você não sabe quem é que está por trás daquele perfil falso. Você quer identificar a pessoa. É possível fazer, então, uma investigação. Como é que você faz? Você vai com um advogado ao delegado e faz um requerimento de instauração de inquérito. Então, o requerimento, a palavra técnica aqui nos casos de ação penal privada. Aí sim o delegado instaura o inquérito, vai fazer um pedido ao juiz, tem que fazer uma quebra do sigilo, né, do Internet Protocol, né, que é uma espécie de RG que cada computador possui, e eu posso fazer o rastreamento dessa publicação ofensiva à tua honra até chegar no computador de onde ela originariamente partiu, para tentar identificar a autoria na investigação, para daí a vítima tomar suas providências no campo do processo. Então, requisição, representação e requerimento são palavras muito parecidas, né? Fácil de confundir isso aqui se você não estiver muito atento, né? As três começam com re e elas estão dentro da ideia de uma notícia crimes de cognição indireta. Só recapitulando então, requisição é comando, e a notícia e a comando, é ordem, vem ou do Ministério Público, ou do juiz, ou do superior hierárquico do delegado. Representação e requerimento são autorizações. A diferença, as duas vêm da vítima. Diferença, representação, ação penal pública condicionada, requerimento, ação penal privada. Tudo isso dentro do contexto da ação, da cognição indireta da notícia crimes. Por fim, cognição coercitiva é quando se está diante de uma situação de flagrante delito. Né? Se o delegado, se o policial toma contato em uma situação de flagrante, ele deve agir. Claro, tem uma ou outra situação de exceção, vocês vão estudar isso mais para frente, quando formos falar das medidas cautelares, né? Você vai ver lá que, por exemplo, determinadas pessoas possuem a prerrogativa de não serem presas em flagrante, salvo se o crime for inafiançável, né? Como é o caso, por exemplo, dos parlamentares. Vocês vão ver lá que tem casos que não se admite flagrante, que seria, por exemplo, um crime de trânsito com vítima, quando eu presto socorro à vítima. Então, uma ou outra situação faz com que eu escape do registro formal do flagrante. O fato é que, mesmo assim, diante de um flagrante delito, a polícia deve coercitivamente tomar contato. Ela não pode virar as costas e dizer, não é comigo, deixa eu sair de fininho. Ela tem que agir. Então a cognição, a forma pela qual o Estado, polícia, toma contato com a notícia do crime é coercitiva, é compulsória, é necessária. Ok? Então são três classificações de doutrina, né, à luz da própria legislação, inclusive. E aí, dependendo da forma pela qual o Estado, polícia, tome contato com a notícia do delito, ele inaugura essa investigação formalizando isso com uma determinada peça procedimental. Normalmente, a peça que inaugura a investigação é uma portaria. Trouxe aqui rapidamente só para ilustrar como é que funciona a portaria, né? Nós já fizemos uma análise crítica de uma portaria nas aulas anteriores, que foi a portaria do ministro Dias Toffoli no inquérito das fake news. Vamos comparar aquela aula que eu já falei para vocês lá atrás, né, quando tratamos dessa questão, com essa portaria aqui instaurada por um delegado. Perceba a diferença aqui, né? Aqui o doutor Marcos, delegado de polícia, né, no uso de suas atribuições, confere o Código de Processo, instaura inquérito policial para apurar os fatos abaixo narrados. Lembra que não tinha um fato delimitado na portaria do inquérito das fake news, né? Lá se falava só genericamente em tipos penais, né? Ânimos, injuriando e calúnia, mas qual o ânimos? Quem falou? O que falou? Quando falou? Para quem falou? Não se tinha essa informação. Olha a diferença. Vou ler rapidamente a portaria aqui. Tendo chegado ao conhecimento desta autoridade policial através do boletim de ocorrência número tal, registrado pela pessoa tal, representado por seu filho tal, onde relata que em data de 13 de abril de 2008, entre os horários da meia-noite e 9 horas, foi vítima de furto, onde elementos subtraíram uma motosserra Steel 0.38, chaves de ignição do caminhão, documentos do veículo, sendo que as chaves e documentos foram encontrados em poder de Edson, apontado como autor do furto, conforme declarações já prestadas, sendo assim determinam
a nomeação do escrivão ad hoc para que tome preliminarmente as seguintes providências, e aí elenca as providências que devem ser adotadas. Perceba que está delimitado um fato aqui, né? Ainda que as circunstâncias, ainda que os detalhes vão ser apurados no curso da investigação, eu tenho um objeto a ser investigado aqui, certo? Então essa é uma portaria que está adequadamente instaurada, né? Então é normalmente a forma pela qual se instaura e se inaugura, né, essa investigação. A importância da portaria, dentre outras coisas, é formalizar a investigação. Cada delegacia de polícia deve ter um livro obrigatório de registro de instauração de inquérito policial, onde você tem que ter então a anotação ali no livro próprio de que esse inquérito foi instaurado, qual é o número desse procedimento. Ela serve para delimitar o objeto, ainda que amanhã ou depois se possa alargar esse objeto, mas ele tem que ter um ponto de partida, né, pelo menos em tese e aparentemente delituoso. Veja, inquérito policial serve para apurar fatos e, em tese, aparentemente delituosos. Não serve para investigar pessoas. Eu não posso instaurar um inquérito para investigar pessoas. Vamos imaginar que o delegado resolve instaurar um inquérito para investigar a vida de fulano. Não pode. Um habeas corpus de 2 linhas derruba esse inquérito, faz trancar essa investigação. Tem que ser um fato e tem que ser um fato aparentemente delituoso, certo? Então, essa portaria tem essa dúplice importância, né, de formalizar e de delimitar o objeto da investigação, ainda que ele possa amanhã ou depois ser alargado. Se a notícia crimes não chegar com elementos mínimos de referência, porque ela possa estar vindo de uma fonte anônima, antes de instaurar a portaria, antes de inaugurar a investigação, a jurisprudência exige que se faça uma coleta de elementos que visem confirmar essa notícia anônima. Tem-se admitido a investigação a partir de notícias anônimas, desde que se faça uma prévia verificação das informações e, claro, desde que essa notícia anônima tenha consistência, porque uma coisa é dizer assim, fulano de tal é corrupto, não me diz nada. Outra coisa é dizer assim, fulano de tal, no dia tal, realizou uma licitação fraudada, por conta disso recebeu um dinheiro no valor de tanto depositado na conta tal, do banco tal. Às vezes o sujeito tem muita informação e ele não quer aparecer porque ele é alguém de dentro até da estrutura do Estado, toma contato com aquela situação toda, mas que não quer sofrer represálias, não quer sofrer perseguição interna, e ele acaba fazendo uma notícia anônima, com detalhes. Mesmo ela estando detalhada, eu preciso fazer uma verificação prévia antes de formalizar a instauração, para colher elementos que possam dar um mínimo de sustentação e de respaldo para essa notícia anônima, assim permitindo então a formalização da instauração do inquérito. Também quanto a essa questão do sujeito ser alguém de dentro de uma empresa pública ou de um órgão público qualquer, ter informações que possam caracterizar como informações privilegiadas no sentido de dar notícia ao Estado de que está sendo praticado um desvio de verba, uma fraude à licitação ou corrupção, se criou como pacote anticrime uma figura do whistleblower, né? Do assoprador de apito, daquele que está lá dentro e que pode fazer essa comunicação, tendo agora uma série de garantias. É muito interessante de observar isso, também uma novidade do direito brasileiro, dada pelo pacote anticrime, entrou em vigor, portanto, há muito pouco tempo, né? E é interessante que o servidor público saiba hoje que ele tem uma série de garantias de não perseguição no plano interno, que ele não tinha até janeiro desse ano, e que agora passa a ter, se ele quiser fazer notícias, se quiser formalizar notícias a respeito de desvios de comportamento no âmbito da administração pública. Inclusive, podendo até mesmo receber uma recompensa. Então, interessante isso, né? A lei estabelece, o pacote anticrime estabelece que se ele conseguir recuperar, se o Estado conseguir recuperar um dinheiro que foi desviado a partir da notícia do sujeito, ele pode receber uma percentagem desse valor recuperado como um bônus, como uma recompensa por ter sido leal ao Estado e não ter sido conivente com a prática de desvio de conduta dentro do serviço público. Voltando aqui para maneiras de formalização da investigação. Então, eu estava dizendo, a principal delas, a mais comum, é a portaria. Se for uma situação de flagrante delito, nós vamos fazer o registro inaugural da investigação pelo auto de prisão em flagrante delito.
E aqui também é importante a gente lembrar de uma mudança legislativa que ocorreu em 2005, no artigo 304 do Código de Processo Penal. A maneira de formalizar o flagrante delito até 2005 era representada por um documento único. O auto de prisão em flagrante ele servia como peça única, formalizada como se fosse uma ata, sem parágrafos, ela ia do começo ao fim registrando todos os depoimentos colhidos e tal. E se exigia que a figura do condutor quem é? É aquele que traz fisicamente o preso até a delegacia de polícia, aguardasse a lavratura integral do auto de prisão em flagrante, para que no final fosse ouvida a leitura e ele, condutor, então assinasse esse termo e fosse liberado. Bom, o que se começou a perceber? Normalmente, não necessariamente, claro, mas normalmente quem é o condutor é um policial militar. Normalmente quem é chamado para atender uma ocorrência na rua é a polícia militar, e vai o policial militar e é normalmente ele quem conduz fisicamente o preso em flagrante até a delegacia de polícia. Bom, esse policial militar tem como função primordial fazer o quê? Ficar na rua, circulando. Ele é fardado para ser visto na rua e ser um fator inibidor da prática de crimes, né? Policiamento preventivo ostensivo pela farda, a gente já tratou desse assunto também em aulas anteriores. Então, se o policial leva o preso até a delegacia de polícia, ele deixa de estar na rua. Se eu exijo que ele fique na delegacia de polícia, aguardando a formalização integral do auto de prisão em flagrante, para que no final ele ouça a leitura, e aí então assine, e aí sim seja liberado, eu retenho esse policial na delegacia de polícia durante muito tempo. E quanto tempo leva, em média, para lavrar todos os documentos relacionados à formalização do auto de prisão em flagrante? Eu não tenho uma estatística, mas vou fazer uma estatística chutada aqui, né? Tá? Mas eu imagino que não se leve menos do que 4 horas em média. Porque, primeiro, o teu caso não é o único na delegacia, a delegacia normalmente não tem estrutura, normalmente está lá atabalhoada com uma série de questões, você vai entrar numa fila, demora tempo para formalizar, tem que fazer o registro, documentação, formalização. No mínimo, chutando por baixo, umas 4 horas você vai perder. Bom, esse período todo o policial não ficava na rua, ficava na delegacia. Então o que fizeram em 2005? Mudaram a regra. Como é que ela é agora? Vamos ler junto aqui, ó. Apresentado o preso à autoridade competente, lê esse delegado de polícia, ouvirá esta o condutor, o policial militar normalmente, né? E colherá deste logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, ao final, o auto. Então, primeira providência, ouve o condutor. Conta para mim a tua história, como é que você prendeu o sujeito, o que aconteceu, tal. Conta, registra, assina. Bom, tá aqui um recibo do preso, literalmente um recibo, né? Recebi o preso, fulano de tal, em tais condições físicas, tal, tá aqui o recibo do preso, pode ir embora, pode deixar que o resto eu faço aqui. Você libera o condutor para que ele retorne à sua atividade, né, de policiamento preventivo ostensivo pela farda na rua e faz o restante do registro dos demais atos a posteriori. E a última coisa que você faz é o auto propriamente dito. Só que no final, esse auto, que é a última coisa que você formaliza, ele passa a ser a primeira coisa a inaugurar a investigação. Ele é a peça procedimental que inaugura a investigação. Só para ilustrar, né, tem aqui na tela um auto de prisão em flagrante. Então vai aqui como uma forma de ata, né? Às 10 horas e 38 minutos do dia 9 do mês de agosto de 2015, nesta cidade, nesta delegacia, na rua tal, né, presente o delegado de polícia, tal, o escrivão, tal, compareceu o condutor e primeira testemunha, fulano de tal, ao qual apresentou preso aquela autoridade policial, identificado como fulano, da hora tal, conduzido, enfim, vai registrando o que se deu no momento da prisão. Detalhe importante, no auto de prisão em flagrante delito deve constar que o preso foi informado dos seus direitos constitucionais, sob pena de nulidade do auto. Se não constar do auto de prisão em flagrante que o preso foi informado dos seus direitos,
O auto é nulo, ele é viciado no plano formal, e a consequência disso qual é? É o relaxamento da prisão. Vocês vão estudar a questão de prisão cautelar mais para frente, mas só antecipando um detalhezinho importante aqui. Essa palavra relaxamento, ela é técnica e ela se diferencia de liberdade provisória. O relaxamento decorre de uma ilegalidade. Então como é que fica? O sujeito estava em liberdade plena quando foi preso em flagrante, perdeu totalmente a liberdade. Ah, eu não fiz constar do auto de prisão em flagrante os direitos do preso. Pronto, um vício formal. Ilegalidade no registro implica no relaxamento. Que tipo de liberdade ele readquire? A liberdade plena que tinha antes. Ele foi preso, ele estava em liberdade plena, foi preso em flagrante delito. O auto é perfeito, ele é formalmente adequado, não há ilegalidade alguma. Bom, aí ele é apresentado numa audiência de custódia, né? Já ouviram falar da audiência de custódia? É depois do flagrante, para onde o preso deve ser encaminhado à presença de um juiz que vai avaliar se ele fica preso ou se solta. Se soltar, o juiz concede a liberdade provisória, que é uma liberdade não plena, é uma liberdade na qual o sujeito assume um compromisso de comparecer a todos os atos do processo sob pena de, não cumprindo com este compromisso, o juiz pensar na decretação da sua prisão. Então, o auto de prisão em flagrante deve fazer-se constar aqui que o preso foi informado dos seus direitos, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ver. Cientificado, né, foram feitas ao conduzido cientificados das acusações que lhe são imputadas e seus direitos constitucionais, e aí começa a elencar. Artigo 5º, ninguém será obrigado a deixar de fazer alguma coisa senão virtude de lei. Vamos seguir com o auto aqui. Você tem aqui todos os direitos constitucionais, né, assegurados ao preso. E o que ele disse? Que vai aparecer aqui no final, né? Tá? Onde é que está? Delegacia, pedido, entregando-se uma cópia. Onde é que está agora o depoimento? Recolhimento, conduzido, seja oficiado ao juízo. Vamos ver. Assim, aqui é só a lavratura, desculpe, aqui estou fazendo confusão. Aqui é só a lavratura do auto, né? O depoimento dele está na sequência. Então eu estava achando que já era o depoimento. Aqui você tem o termo de depoimento do condutor, o que o condutor tem a dizer, ele assina e é liberado. Termo de depoimento de uma testemunha. Aqui o boletim de ocorrência da Polícia Militar, que registrou o flagrante. Bom. Auto de exibição do que foi apreendido com o sujeito, no caso aqui um celular, uma pistola e 3 munições do calibre 380. Termo de depoimento de mais uma testemunha, aí agora sim, eu queria chegar porque fiquei procurando lá e não achava, né? Auto de interrogatório, qualificação e vida pregressa, de novo são informados os direitos do preso aqui, e ele foi perguntado e aí respondeu que se reserva o direito de falar somente em juízo, portanto nesse caso aqui usou do direito ao silêncio, né? Então, só para ilustrar como as coisas funcionam, além de fazer registros formais dos direitos do preso no auto de prisão e também no termo de interrogatório, é apresentado ao preso uma nota de culpa em 24 horas, informando a ele o motivo de sua prisão e quem foi a pessoa que o prendeu, né? Quem era o condutor. A Constituição brasileira assegura ao preso que ele saiba o nome da pessoa que o prendeu. Muito bem, feito isso tudo, formalizado a instauração de inquérito policial, nós então daremos início à investigação através das diligências de investigação que deixaremos para tratar na nossa próxima aula, quando veremos então o artigo 6º do Código de Processo Penal. Por hoje é isso, até a próxima.